Estamos de volta com as últimas notícias e informações do Fluminense aqui no canal do Lessa nesta tarde de quinta-feira. Fluminense segue se preparando para enfrentar o São Paulo no próximo sábado no Maracanã. Cerca de 17 mil ingressos vendidos para este confronto, quase 30 mil ingressos vendidos para o jogo de semana que vem contra o Bolívar, como a gente informou, mas para sábado dá para ser muito mais, dá para melhorar bastante. Ainda tem amanhã. Para quem ainda não comprou ingresso, já garantiu o seu. Tem o sábado também, dia de apresentação do Hulk no Maraca, com entrevista coletiva mais cedo. A gente vai fazer uma cobertura, evidentemente, super especial para acompanharmos dentro do nosso pré-jogo, lá no Jornada, aqui no canal do Lessa, para a gente acompanhar a chegada de Hulk agora se apresentando ao torcedor do Fluminense. Então dá tempo ainda da gente colocar muito mais torcedores no Maracanã, o jogo às 7 da noite, um pouquinho mais cedo, já que antes o horário previsto era de 8h30 da noite. Para esse jogo, o técnico Luiz Beldia ainda não definiu o time titular, evidentemente, até porque o time que vai começar vai depender muito do planejamento dele para a semana que vem. Afinal de contas, é um jogo decisivo e, como sempre tem sido nessa pré-copa, nesse período intenso de jogos importantes e decisivos, o Zubeldia tem mexido bastante na equipe que vai a campo no Campeonato Brasileiro. Então é bem provável que a gente tenha mudanças novamente e Castillo, ao que tudo indica, vai para o jogo. Por quê? Hoje ele apareceu no CT Carlos Castilho treinando com um curativo extenso ali na canela para diminuir um pouco ou reduzir um pouco os danos do que aconteceu no jogo no final de semana, nesse jogo contra o Operário, na terça-feira, no jogo contra o Operário. Aí o curativo na canela foi realmente um machucado feio, né, nessa foto que foi publicada pelo Fluminense, compartilhada ali pelo Wilson Forte. Mas, enfim, ele foi a campo, aparentemente treinou mesmo com esse curativo, então, a princípio, né, o que tudo indica, ele terá condições de jogar, de ficar à disposição do Zubeldia e tem até chance de começar como titular. Afinal de contas, há sempre essa dúvida, joga ele ou joga John Kennedy? John Kennedy vai ser titular na terça-feira? Se for, pode ser poupado. Enfim, muitas dúvidas que a gente vai esclarecer até amanhã, quando o Zubeldia vai fechar a preparação para este confronto. E claro, a gente vai trazer aqui todas as informações. Mais cedo, a Central Fluminense publicou uma notícia aqui sobre um atraso no pagamento de uma das parcelas pela compra do La Vega, junto ao River Plate do Uruguai. E esse valor ele foi renegociado. Diz aqui a reportagem que o Fluminense atrasou o pagamento da parcela de março da compra do La Vega junto ao River. O clube negociou o débito, quitou parte do valor e se comprometeu a pagar o resgate em breve. Vale lembrar que agora a gente sabe finalmente o valor da negociação do La Vega, até então não tinha sido negociado. Valor de quase 9 milhões de reais, 8,8 milhões de reais. O Fluminense dividiu esse pagamento em 9 parcelas bimestrais, com a primeira sendo quitada em março do ano passado. Lembrando que o La Vega, quando o Fluminense o contratou, estava em reta final também de vínculo com o River Plate do Uruguai. Então ele poderia ter saído de graça. E até hoje isso não foi esclarecido. A gente não teve a oportunidade de questionar o porquê do Fluminense ter pago esse valor por ele, já que ele estava com o contrato acabando, né? A gente já viu uma série de situações como essa, onde o jogador acaba deixando o clube de graça, o Fluminense pagou. E essa notícia ela preocupa porque mostra mais uma vez que o clube está com alguma dificuldade em relação ao fluxo de caixa. Recentemente atrasou o pagamento de direitos de imagem, que foram acertados ali antes do jogo contra o Independiente Rivadavia lá na Argentina. Então esse é mais um fato que liga aí um sinal de alerta em relação à dificuldade que o Fluminense está tendo em relação a alguns pagamentos, provavelmente devido a questões aí de fluxo de caixa. É algo sempre para a gente ficar atento em relação a essas movimentações. Não chega a ser uma novidade. Isso acontece até de maneira frequente, só que a gente não fica sabendo em relação a renegociar parcelas. E se o clube está devendo, entra em contato para renegociar, né, e há um acordo com quem está do outro lado, tá tudo bem, é um acordo. Você não conseguiu pagar, eu não consegui te pagar tudo aqui agora, mas eu vou te pagar daqui a 2 meses, beleza? Podemos fazer assim? Não, tudo bem, tranquilo, vamos fazer. Então tá tudo certo, só que fica só esse ponto de interrogação em relação à dificuldade de arcar com alguns compromissos
que pode ser um sinal de esgotamento ali do fluxo de caixa. Viralizou hoje mais cedo fotos publicadas pela Larissa Mota, esposa do Nino, que eu acho que foi até essas fotos foram apagadas porque eu fui ver aqui e não estão mais constando lá no perfil dela, mas viralizou de qualquer forma mais cedo fotos ali de um apartamento que teria sido entregue a ela, com provavelmente, né, obra finalizada ou o apartamento que foi construído do zero ali, não deu mais detalhes do contexto, mas aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, inclusive, se eu não me engano, no mesmo condomínio ou no condomínio vizinho aonde o Felipe Melo mora. E nessas imagens ela comemora ali super feliz a entrega de um apartamento, que é o sonho dela, né, com uma vista ali pro mar e tal. Enfim, só que muita gente poderia dizer, ela pode estar investindo, comprando apartamento para vender depois e tal. Só que, pela forma como ela falou, o meu sonho é essa vista. Não parece ser algo que, enfim, está comprando para vender, para investir, né? Parece ser algo que realmente ela vai morar. Agora, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. E a gente está indo para o meio do ano, a gente sabe da possibilidade de retorno do Nino aqui para o Brasil. E isso pode ser um sinal de que ele está voltando para o Fluminense. Cara, assim, isso não é informação, não tem como ter informação com base apenas nisso. A gente tem que correr atrás, apurar. Até onde eu sei, não tem nenhuma grande novidade em relação à liberação dele lá da Rússia. O que sabemos é que, pelo menos, as notícias em relação a Palmeiras e Nino deram uma freada, porque o foco passou a ser o Barbosa do Botafogo, que também não foi anunciado lá até agora. Então a gente fica nesse compasso aí de espera, para ver se vai ter alguma. Então a gente fica aí nesse compasso de espera para ver se vai ter alguma novidade ou não. Porque ela também pode comprar um apartamento aqui, morar em São Paulo um tempo e depois vir para cá. Enfim, né? Como eu disse, não dá para a gente ter informação com base apenas nisso, porque fica algo muito vago. Mas isso, obviamente, já mexeu com o torcedor, imaginando que talvez ela esteja vendo apartamento, comprando para voltar aqui para o Rio de Janeiro. Porque se ela está comprando esse apartamento, se eles já estão esperando há um tempo pela entrega desse apartamento, não foi algo de agora, né? Eu tô vendo agora o apartamento, eu vou comprar. É algo que já está sendo construído há um tempo, imagino eu. Então, se isso já vem de tempos atrás, evidentemente que não está alinhado a uma negociação de agora, porque 3, 4 meses atrás, o destino do Nino no meio do ano era imprevisível e, ao que consta, permanece dessa forma, não tem nenhuma definição concreta, né? Mas enfim, de qualquer maneira é um sinal para quem está perguntando, tem alguma novidade? Não tem, por enquanto não tem novidade, mas é claro que a gente vai ficar atento porque maio já está indo, daqui a pouco chega junho e a janela de transferências, junho e julho, vai reabrir novamente, beleza? E pra gente fechar, uma graninha que pode pingar nos cofres do Fluminense muito em breve. Pegando aqui essa matéria publicada pelo Giba Pérez lá no GE, o João Pedro do Chelsea, revelado pelo Flu, o João Pedro está sendo negociado e, algo que tudo indica, vai parar no Barcelona, sendo do Chelsea para o Barcelona, numa negociação que pode chegar a 100 milhões de euros. Negociações em andamento. Desse jeito, o Fluminense teria, nesse formato, o Fluminense teria 2,5%, direito a 2,5% dessa negociação, ou seja, 2,5 milhões de euros, que dá praticamente 15 milhões de reais, que é o valor referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que atende aos clubes formadores dos atletas. João Pedro vestiu a camisa do Fluminense dos 12 aos 18 anos, antes de ser vendido ao Watford, naquela oportunidade de negociação de 11 milhões e meio de euros, pouco mais de 76 milhões de reais da cotação da época, que foi uma negociação feita pela outra gestão, uma antiga gestão da Abad, renegociada após o Mário Bittencourt ter assumido a presidência do Fluminense. E se a gente for somar tudo aí, o que ele rendeu também quando ele sai do Watford e vai para o Brighton e depois para o Chelsea, o João Pedro já rendeu ao Fluminense mais ou menos 151 milhões de reais, de acordo com valores corrigidos, né? Mas quando a gente olha para a venda dele de 11 milhões e meio de euros, o jogador que ele se tornou, é um negócio desesperador, né? É absolutamente desesperador. Mas é a nossa realidade. Fazer o quê, né? Eu acho não, hoje, sem dúvida alguma, esse valor teria sido bem maior
Dá para tirar pelo Cauã Elis, que foi quase 20 milhões de euros. Não sei se bem maior também, né? Porque convenhamos, né, que mudou da água para o vinho. Mas 11 milhões e meio de euros é absolutamente desastroso. João Pedro, que infelizmente na Copa do Mundo de Clubes não nos deixou boas lembranças, mas recentemente ele falou que tem um sonho em algum momento voltar para o Fluminense quando tiver oportunidade, porque é muito grato. Enfim, isso é muito importante. Está longe de acontecer ainda, porque é um jogador muito jovem e com muito potencial para brilhar na Europa ainda por muito tempo. Mas nada é mais uma grana que vai pingar nos cofres do Fluminense caso realmente o João Pedro seja transferido para o Barcelona e lá ele seria o substituto de Robert Lewandowski, apenas isso. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Não esquece de deixar seu like, tá? Aqui embaixo tá o botãozinho, deixa o like, se inscreva no canal, seu comentário, aquilo tudo que você já sabe, é muito importante. Conto com vocês e a gente volta muito em breve com muito mais notícias do Flu por aqui. Tamo junto, valeu!